Prana é a palavra sânscrita, derivada de pra, para fora, e de na, respirar, viver. Logo, prana significa soprar, sopro de vida ou energia vital. São os significados equivalentes da língua portuguesa mais próximos do termo sânscrito. Em hindu, representa o eu supremo, a energia do único, a vida do logos. Por conseguinte, a vida em cada plano pode ser classificada como o prana deste plano, sendo o prana o sopro vital de cada ser. Para os ocidentais, prana no plano físico é a vitalidade, a energia integrante que coordena as moléculas e as células físicas, e as reúne num organismo. É o sopro da vida. Ou seja, antes de existir o indivíduo, o mesmo se apropria da vitalidade universal, organiza e manifesta durante um breve período de tempo o que chamamos de vida. Dizemos que sem prana, jamais existiria um todo completo agindo como uma entidade orgânica. Sem o prana, o corpo humano seria apenas um agregado de células vivas independentes. Através do prana, as células são reunidas e associadas, formando um complexo de ramificações e malhas, gerando uma tela vital, dourada e cintilante, de finura inconcebível, beleza delicada, constituída por um só fio de matéria búdica, e um prolongamento do Sutratman, ou cordão de prata, ao qual se justapõe aos átomos mais grosseiros. O prana é absorvido por todos os seres vivos, porém apenas a quantidade necessária para a sua existência. Não é, pois, de maneira alguma, um produto da vida. Pelo contrário, o animal vivo, uma planta, um ser humano, etc., é que são seus produtos. Se existir em excesso no sistema nervoso, pode sobrevir a doença e a morte. Se for escasso, o esgotamento e, finalmente, a morte são a consequência. A russa Helena Petrovna Blavatskaya compara o prana, a energia ativa produtora de todos os fenômenos vitais, ao oxigênio, que é o produtor da combustão e o agente químico ativo em toda a vida orgânica. A crença popular do gato possuir 7 fôlegos, ou 7 vidas, é devido a ele possuir uma quantidade extraordinária de prana, o que o tornou um animal de atributos sagrados no Egito. No plano físico, o prana constrói todos os minerais. Também é ele que provoca a diferenciação e a formação dos diversos tecidos dos corpos das plantas, dos animais e do Homo sapiens, o homem. Estes tecidos revelam a sua presença por seu poder de responder às excitações exteriores. A associação do prana astral ao prana físico gera a matéria nervosa que é, fundamentalmente, a célula, e confere a faculdade de sentir prazer e/ou o sofrimento. Através do pensamento, as células estendem-se em fibras, e o prana, cujas pulsações recebem o influxo dessas fibras, é composto de prana físico, astral e mental. Paracelso chamou o prana de Arqueu e definiu como, abre aspas, todo o microcosmo está potencialmente contido no licor vite ou licor da vida, fluido nervoso, no qual se encontra a natureza, a quantidade, o caráter e a essência de todos os seres vivos. Fecha aspas. Estudos mostram que o Sol é o reservatório da força vital. Do Sol emanam as correntes vitais que vibram através dos organismos de todo ser vivo no planeta Terra. O Major Arthur E. Powell diz a seguinte frase, abre aspas, pela manifestação de prana, o espírito que é mudo aparece como falador. Fecha aspas. Ou seja, o espírito, quando encarnado, alma, pode expressar seus pensamentos através da fala. É importante ressaltar que, apesar da presença dos nervos no corpo físico, não é este que possui a faculdade de sentir. Os contatos físicos são transmitidos pelo prana. Portanto, o prana que confere ou determina aos órgãos físicos a atividade sensorial e que transmite as vibrações externas aos centros sensórios. Os centros estão situados no corpo astral, na bainha, imediatamente vizinha à do prana. É graças ao duplo etérico que o prana segue os nervos do corpo e permite-lhes, assim, agir como transmissores, não somente dos impactos exteriores, como da energia motora proveniente do interior. É a circulação das correntes vitais prânicas, nos duplos etéricos, tanto dos minerais quanto dos vegetais e dos animais,
que faz sair, de seu estado latente, a matéria astral, que participa da estrutura de seus elementos atômicos e moleculares, e produz assim um estremecimento. Este permite que a mônada da forma se aproprie dos materiais astrais. Enfim, destes últimos, os espíritos da natureza constituem uma massa vaporosa, que será o corpo astral. Os impulsos desenvolvidos pela consciência, espírito, que deseja vivenciar a matéria. Inicia-se com o nascimento das vibrações astrais, e estas vibrações, por sua vez, produzem vibrações na matéria etérica. O impulso provém da consciência, mas como esta ainda é incapaz de empreender a construção do sistema nervoso, esse trabalho é começado pelos espíritos da natureza etérica, sob a direção dos seres luminosos, do terceiro reino elemental, e a do Logos, trabalhando através da alma-grupo. Em primeiro lugar, aparece no corpo astral um centro que tem por função receber e responder às vibrações que passam pelo duplo etérico, onde dão nascimento a turbilhões etéricos, que atraem parcelas de matéria física mais densa e acabam por formar uma célula nervosa e, por fim, os grupos de células. Estes centros físicos, ao receber vibrações do mundo exterior, reenviam os impulsos aos centros astrais, aumentando assim suas vibrações. Os centros físicos e astrais agem e reagem, pois uns sobre os outros. Cada um deles se torna assim mais complexo e aumenta o âmbito de sua utilidade. Destas células nervosas, temos o sistema simpático, pelos impulsos emanados do mundo astral. E mais tarde, o sistema cérebro-espinhal ou medula espinhal, que será formada pelos impulsos provenientes do mundo mental. O sistema simpático permanece sempre ligado diretamente aos centros astrais, mas é importante assinalar que estes centros nada têm de comum com os chakras ou rodas astrais. São simplesmente agregados contidos nos invólucros astrais e que formam os começos dos núcleos destinados a construir os órgãos no corpo físico. Os chakras são formados muito mais tarde. Destes núcleos, que não são os chakras, se formam 10 órgãos físicos, onde 5 têm por função receber impressões do mundo externo, ou os sentidos do conhecimento, isto é, são os centros sensórios no cérebro, que estão ligados aos olhos, ouvidos, língua, nariz e pele. E 5 outros para transmitir as vibrações da consciência ao mundo externo são os centros sensórios que concebem a ação. São os centros motores no cérebro, que estão ligados aos órgãos sensoriais das mãos, pés, laringe, órgãos da geração e de excreção. Um estudante ou pesquisador deve observar com atenção que o prana que segue os nervos é inteiramente independente e distinto do chamado magnetismo do homem, ou fluido nervoso, pois este nasce no próprio corpo. Este fluido nervoso, ou magnetismo, mantém a circulação da matéria etérica pelas ramificações nervosas, ou, mais exatamente, pelo envoltório de éter que cerca os nervos. Esta circulação parece-se muito com a do sangue nas veias. Assim como o sangue conduz o oxigênio, o fluido nervoso transporta o prana para todo o corpo. Além disso, se as partículas do corpo denso se reformam constantemente e são substituídas por outras, fornecidas pelos alimentos, água e ar. Da mesma forma, as partículas do duplo etérico mudam-se continuamente e são substituídas por partículas novas, introduzidas no corpo com alimentos ingeridos e o ar respirado, e com o prana, sob a forma denominada glóbulo da vitalidade. Lembremos que o prana, ou vitalidade, existe em todos os planos físico, astral, mental, etc. O prana no plano físico é cétuplo, isto é, existem 7 variedades de prana. Sabemos que o prana é absolutamente independente e distinto da luz, do calor. Todavia, sua manifestação no plano físico depende da luz solar, ou seja, quando a luz solar é abundante, o prana também o é. Quando ela é ausente, o prana igualmente o está. O tema prana e duplo etérico estão intimamente relacionados e permitem um vasto conhecimento sobre a saúde física, astral, mental
e outras. Agradecemos sua visita ao nosso canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.